Por favor, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Texto muito conhecido, o tema da mensagem é o retorno do filho pródigo. Versículo 1: Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Primeiro público ouvindo Jesus, publicanos e pecadores. Segundo público, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: esta se refere a ovelha perdida, moeda perdida e filho que se perdeu. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrada, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Versículo 8: ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, ou 10 moedas, e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Versículo 11: e ele lhe disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres, ou seja, dividiu a herança entre os 2 filhos. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 21. Versículo 20. E ele, levantando-se, foi para seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, ou seja, contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo e, vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, porque saindo o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é teu, tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa
e regozijássemos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é a volta do filho pródigo, ou o retorno do filho pródigo. Lucas 15 é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus ou das Escrituras. E de uma vez só, nós temos uma história, ou uma grande história, dividida em 3 partes. Um homem, que podemos chamá-lo de pastor, que tem 100 ovelhas e perde uma delas. Uma mulher que tem 10 moedas, perde uma, e vai procurar até encontrá-la. Um pai tem 2 filhos e um deles se perde, enquanto o pastor sai para buscar a ovelha, a mulher procura toda a casa até encontrá-la, o pai nada faz, ele permanece em casa, ele não vai ao encontro, ele não sai para procurar o filho. Lucas 15, das 3 histórias, dentro de uma grande história sobre coisas perdidas, tem chamado a atenção desde a época que Jesus falou esse texto. E quando Jesus falou, foi num ambiente contextual do Antigo Oriente Médio, cultura diferente, costume diferente, situação e existência totalmente diferente do mundo moderno. E essa história contada por Jesus é a mais célebre de todas as histórias. Nós a chamamos de parábola, e Jesus usa esse expediente literário, ou esse gênero literário chamado parábola, para nos contar muitas verdades e muitas situações que ele queria que soubéssemos. E aqui, a parábola do filho pródigo é a história mais conhecida da humanidade. Ela já foi pintada por Rembrandt, ela já fez parte de algumas peças teatrais de William Shakespeare, até mesmo em algumas áreas da psicologia de Carl Jung também já foi processado esse texto. Pessoal também da área da teologia, aqui e ali, acertam, erram, procurando extrair um significado sobre Lucas 15, que é o filho pródigo. E é muito importante a gente entender essa parábola. Na Bíblia há pelo menos 265 parábolas, ou um pouco mais. Essa é a mais conhecida. Essa é a mais pura amostra da graça. Alguns estudiosos dizem que esta é a coroa de todas as parábolas. Alguns entendem que aqui é como se fosse, a história dessa parábola é como se fosse o 5º evangelho, ou o evangelho dentro do evangelho. Então, há vários pareceres, olhares e dimensões a respeito desta parábola. Agora, o mais importante é saber, do ponto de vista prático, que o Senhor Jesus Cristo queria falar com essa história tão bela, tão comovente. Quando eu falo tão bela, tão comovente, eu não estou falando de uma historinha de autoajuda que está aí para entreter um público ou para levar ao sentimentalismo ou ao sensacionalismo do público. Isso não é esse tipo de história. Essa história não é para fazer as pessoas chorarem. É claro que o choro é importante em outras questões. Então, nós temos uma baita história, como diz um amigo meu. E a gente pode aprender bastante a respeito delas. E alguém, acertadamente, com muita razão, pode dizer: pastor, mas nós já ouvimos, enquanto ouvintes da igreja, enquanto obreiros, enquanto membros, muitas situações, muitas pregações a respeito dessa parábola. É claro que a minha será mais uma pregação, e aí nós temos ainda 37 minutos pela frente e queremos falar sobre isto. De maneira geral, a parábola do filho pródigo é, na Escritura, a maior amostra da graça de Deus. É
a parábola do filho pródigo a maior amostra que há no céu um Deus misericordioso, compassivo e gracioso, que ainda perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Então essa parábola é claramente uma amostra da graça de Deus. Eu vou falar sobre o filho pródigo, mas aqui também há um Deus pródigo. O termo pródigo dá a ideia de aquilo que esbanja. E nessa parábola, Deus, ele esbanja o seu amor por nós. Ele esbanja o apelo, a busca. Ele esbanja essa capacidade que só Ele tem de ir em resgate ao perdido. Ele mesmo disse lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus, ele é muitíssimamente um perito em buscar perdidos, em transformar vidas desgraçadas, em encontrar pessoas desencontradas, em transformar vios pecadores em nova criatura. E foi uma dessas coisas que outrora Ele fez na minha vida, na vossa vida. Então, Deus, Ele age de uma maneira peculiar, que é somente dele. Ele tem interesse no perdido. E o interesse dele não é que o perdido fique perdido, que o perdido não se encontre. Mas ele mesmo mostra o caminho a todos os que estão perdidos. E esse texto mostra 2 rapazes perdidos, 2 irmãos perdidos. O filho mais moço está perdido fora de casa. O mais velho está perdido dentro de casa. E não seria nenhum exagero dizer que entre todos nós evangélicos, há alguns que se perderam fora de casa, fora da igreja, fora do ambiente sacro. Mas há outros que mesmo na igreja estão perdidos, não se encontram, não se entendem, não conseguem sentir, receber, perceber sempre a ação graciosa de Deus. Então o filho mais velho perde-se dentro de casa. O mais moço está fora de casa, totalmente perdido. O texto começa dizendo apresentando uma história com 3 situações que falam sobre a mesma questão, que é coisas perdidas. Ovelha perdida, moeda perdida e filho que se perde. Isso é muito importante ser observado. E quando a gente fala de coisas perdidas ou que as perdemos, isso tem tudo a ver conosco, que aqui, ali, acolá, ou a nossa própria existência é marcada por perdas. Passamos a vida perdendo gente, pessoas, inclusive às vezes valores, bens. Às vezes tem gente que perdeu aquela pessoa que mais amava. Tem outros que intencionalmente fazem questão de perder, de deixar de lado, de abandonar aquelas pessoas que mais lhes ajudaram, que mais lhes incentivaram, motivaram, que mais lhe colocaram para frente, para cima. Então parece que nós, de uma certa maneira, vivemos perdendo alguma coisa. E aqui são 3 coisas perdidas. O pastor perde a sua ovelha. Ele ainda tinha 99 delas, mas ele foi em busca até encontrá-la. A mulher tem 10 moedas, perde uma e vai atrás desta. Varre todo o aposento, toda a casa, mexe nos móveis. E as mulheres são especialistas em mexer móveis dos lugares, né? Não é verdade? É atividade, né? A avó da Lívia, ela deve ter uns 180 anos, né, Lívia?
Não é tudo isso não, né? Mais de 90 anos. Toda semana, se deixar, ela muda os móveis de lugar. Muda os móveis de lugar. Então a mulher procura até encontrar. O pai do filho pródigo, ele não foi atrás do filho. Então, meus irmãos, como disse um filósofo, um poeta, só sabe quem perdeu alguma coisa, quem passou por situação semelhante. Então, nesse texto aqui, as 3 mensagens nos direcionam para a mesma questão, para a mesma situação que é das coisas perdidas. E o que o ser humano mais precisa é encontrar-se ou ser encontrado. O que não faltam são pessoas sem perspectiva de vida, sem ideal, sem um norte, sem um rumo. E pessoas honestas, pessoas sérias, e que precisam. E aqui as coisas vão se desencontrando, mas o pastor vai procurar até encontrá-la. A mulher procura a moeda até encontrá-la. O texto em seguida começa dizendo que um certo senhor, um certo pai tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Não precisa ser um terapeuta familiar para observar que havia um drama familiar envolvido, inserido nesse contexto. Só que os dramas familiares fazem parte dos personagens da Bíblia. As famílias de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, dos 3 grandes patriarcas, são as famílias mais desencontradas. Os maiores problemas, as situações mais difíceis, de alta complexidade, acontecem nessas famílias. Tem filho de olho na esposa do pai, tem mãe que tem um tipo de pedagogia de proteger um filho, em detrimento do outro. Na criação desses patriarcas, no modelo pedagógico deles, tem o filhinho preferido da mamãe, tem o outro, o preferido, o caçador, filhinho preferido do papai. São pedagogias, são modelos equivocados, que os pais da atribuição no exercício da criação dos seus filhos cometem. Mas não é por isso que Deus deixa de ser Deus. Deus que entra na história das famílias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, se você pensar em famílias desajustadas e famílias disfuncionais, olhe para as famílias do texto bíblico. Ou alguém pensara em encontrar um modelo de família perfeita no texto bíblico. A família de Davi. Davi, quando estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. E ele conseguia administrar 6 filhos. E ele conseguia conciliar a administração pedagógica, a criação dos seus filhos, com o governo. Ele era rei em Hebrom. E reinou tão bem, foi tão eficaz, tanto na criação dos filhos. Alguém pode pensar, esse Davi é o da Bíblia mesmo? É o da Bíblia. É exatamente assim que a Escritura descreve Davi enquanto residia em Hebrom. 6 filhos, o mais velho o Aminon, o terceiro o Absalão. Agora depois, quando é reivindicado lá em Israel, lá em Jerusalém, que Davi saísse, depois de 7 anos governando lá em Hebrom, ele foi reivindicado para governar sobre aquelas tribos de lá também. E lá nasceram mais filhos, pelo menos 20 filhos. Não quero nem fazer a piada de mau gosto, já pensou, minha irmã, meu irmão, você imaginando ter 20 filhos? Isso não faz tempo, não faz parte do nosso tempo. A minha mãe teve 9. Aí ela disse, perdi 3. 9, perdeu 2. Como a minha mãe mesmo disse, 7 escaparam. Mas havia uma competição com a prima dela que tinha tido 12. Uma competição com a tia dela que tinha 14.
A minha mãe é lá do Maranhão, ela mora aqui, mas essas peripécias dela era no Maranhão. Então não é fácil administrar. Davi agora está em Jerusalém, e ao final ele terá em torno de 20 filhos. Como gerir, como governar, como saber com quem eles andam, o que eles pensam, quem lhes influencia, quem lhes faz a cabeça, como? Um filho é difícil saber, 2, imagine 20. E Davi vai enfrentar os maiores dramas familiares que um homem pode enfrentar, agora em Jerusalém, na capital. Dentro da casa dele vai acontecer um estupro. Aminon estupra Tamar. Ele não faz nada. E agora, o irmão de Tamar quer fazer alguma coisa, o Absalão. E daqui a pouco, além do estupro, dentro da casa de Davi, da família de Davi, tem um assassinato, um fratricídio. O irmão mata o irmão. O Absalão manda assassinar o Aminon. E depois tem o segundo assassinato, que é o assassinato em uma guerra do próprio Absalão. Então o drama familiar de Davi incluiu um estupro e assassinato de 2 dos seus filhos. Mas Deus ainda foi gracioso com a família de Davi, como é com as nossas famílias. Então, Deus ele entra, ele irrompe na história de famílias disfuncionais. E a ação de Deus nas famílias disfuncionais, quando Deus entra na tua casa, quando Deus entra no seu lar, tudo passa a funcionar segundo a vontade de Deus. Então temos um drama familiar aqui. Parece que talvez não há diálogo entre o pai e os 2 filhos. A crise estoura. E um dos filhos deixa bem claro: pai, me dá a minha grana, dá a parte dos bens que me cabe. Provérbios 20, 21 disse que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoado. Receber essa herança não será legal para esse rapaz. Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. E a lei das heranças de Deuteronômio capítulo 21, dizia: se o pai fosse dividir a sua herança para os seus filhos, no caso 2 filhos, o critério seria o seguinte: 2/3 para o filho mais velho, 1/3 para o filho mais moço. 66,66% da grana para o mais velho, 33,33% para o mais moço. Então, a crise está revelada na família. Isso está tão claro, porque o problema aqui não é só a questão em termos de herança. O problema aqui é que falta comunicação, falta respeito. Daqui a pouco eu vou dizer por que falta respeito nessa questão. E mais tarde, o problema mostra-se mais grave ainda, quando aparece o filho mais velho. Se o filho mais moço tinha problemas no lar, o mais velho tinha muitos problemas ainda. E a lei das heranças dizia que um pai podia repartir, enquanto em vida, a herança entre os seus filhos. Mas isso deveria ser uma prerrogativa, uma ação dele. Quando um filho, na cultura judaica, por ele mesmo, teria ou estaria dando a iniciativa de exigir do pai a herança, esse ato do filho, na cultura judaica, exigir do pai a herança, isso deixava bem claro dentro daquela comunidade, daquela família, que esse filho agora estava morto. Exigir a herança ao pai, sendo que ele ainda está vivo, a partir daquele momento o filho que exigia era considerado morto para aquela sociedade, para aquela família. É por isso que o texto lá no final diz para aquele rapaz vindo da Silva, dizendo: esse meu filho estava morto. Morto porque desrespeitou a família, porque exigiu do pai a parte da família,
a grana da família. E o texto disse que ele pega essa grana toda e vai para uma terra distante ou um país longínquo. Evidentemente que tem grana, quer gastar longe, né? Quer gastar em lugares interessantes, em lugares que são aprazíveis ao nosso coração. E ele foi para uma terra distante. A Bíblia não menciona que distância era esta. E o que a gente sabe é que ele desapareceu. Agostinho, no século V, Agostinho foi o grande doutor da igreja primitiva e igreja medieval. E Agostinho, no século V, disse que essa terra distante, ela significa o esquecimento de Deus. E às vezes quando ele fala isso, alguém pode pensar, mas de fato, Deus esquece da gente. Tem hora que Ele nos abandona. Mas não é isso que o texto está dizendo, e nem que Agostinho quis dizer. A terra distante não é o esquecimento do ponto de vista de Deus, é o esquecimento do nosso ponto de vista. É geralmente muito conforto, muita casa, muita comida, muita roupa lavada, muita grana no banco, faz que alguns se esqueçam de Deus. A promoção para um alto cargo faz que alguns esqueçam de Deus. E até mesmo na igreja, quando era diácono presbítero, era uma bênção, lembrava de todo mundo. Agora é pastor, pensa que pastor tem uma função e um efeito decorativo na igreja. Pensa que evangelista e ser pastor é um bibelô que está para enfeitar o púlpito da igreja. Uma das coisas que eu mais me identifiquei para início aqui na catedral é que não tem aqui umas 1001 cadeiras com obreiros que ficam lendo a Bíblia quando não é para ler a Bíblia, que ficam falando mal do pregador, e quando a gente termina de pregar, ele diz, foi bênção, viu? Graças a Deus não há esse ócio. Então, quando Agostinho disse que essa terra distante, esse país longínquo, ele está dizendo que não é Deus que esquece de alguém, é nós que esquecemos de gente, de pessoas, e até dele mesmo. Isaías disse com autoridade, pode uma mãe esquecer do seu filho na amamentação, todavia, ainda que esta mãe esqueça do seu filho na amamentação, eu, o Senhor teu Deus, não esquecerei de ti. Não, Deus não esquece de você. Tenha convicção disto, certeza disto. Ele é aquele que estende as mãos, está caído, Ele estende as mãos, te levanta, está fraco, te fortalece, não tem nenhuma força, Ele te dá vigor, está desanimado, Ele dá esperança. Deus é o Deus que não te esquece. Jeremias, preocupado com a situação dele e do povo, disse, Senhor, até quando Tu esconderás a Tua face de mim? Com isso ele está chamando Deus de Deus abscôndito, Deus que se esconde. Não é que Deus estava se escondendo para Jeremias, porque Ele vai aparecer para Jeremias, Ele vai falar com Jeremias, Ele vai instruir Jeremias. Então tenha essa máxima, tenha certeza que essa premissa é verdadeira. Deus não se esquece de ti. Os irmãos que acompanham aí pelas mídias sociais da igreja, tenham essa certeza também. Deus não esquece de você. O rapaz foi para longe, e foi ele que esqueceu de Deus, esqueceu, no caso aí, o pai. Na antiguidade, esse pai era considerado Deus, o filho mais moço era considerado os gentios, e o filho mais velho considerado os judeus. É claro que hoje a perspectiva é outra. O rapaz vai para distante da sua família. E eu acho que não há nenhuma comunicação. A única menção que vai aparecer é o filho mais velho com a informação que eu não sei porquê, só ele tinha. Eu não sei se é verdadeira, dizendo, olha, esse teu filho gastou dinheiro com as meretrizes. Fico pensando aqui, como ele tinha essa informação? E aí, ele gasta a grana. Muitos amigos,
pode somar muitas bebidas, pode somar isso muitas mulheres. Evidentemente que ele não gastou esse dinheiro em um convento. O texto da Bíblia nos dá essa margem de interpretação, porque o texto disse que ele passou a viver dissolutamente. Dissolutamente. Aí está o pródigo. O pródigo é o que esbanja, é o que gasta. Há uma palavra antiga que a gente quase não ouve falar, graças a Deus que é uma palavra feia, a palavra malbaratar. Ele passou a viver malbaratando, ou seja, gastando, desperdiçando e não ajuntando. Dissolutamente. E eu penso que isso tem alguma coisa a ver com a gente. Estamos diante da presença de Deus, mas aqui e ali vivemos dissolutamente como se Ele não existisse. Fazemos negócio como se Ele não tivesse nada a ver com os nossos negócios. Temos uma relação pastoral e desonramos obreiros, pastores, autoridades na igreja, como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse nem aí. E aquele rapaz agora, de repente, vê que a grana acaba. A grana acabou a farra. Acabou essa vida dissoluta. Ele está sozinho, longe de casa. Longe de casa com grana no bolso, pode até fazer alguma diferença na vida dele. Agora, longe de casa, sem o apoio paterno, sem o carinho do irmão. A Bíblia não menciona a mulher, a mãe do filho pródigo. Eu não vou aqui especular, não sou formado em especulação teológica, mas todo lar e toda casa, primordialmente, deve exaltar o papel, a função feminina da mulher, da mãe, da esposa dentro do lar. Esse pai aqui não tem esposa. É por isso que os biblistas, os especialistas logo dizem que ele é a representação de Deus, que tem muitos filhos. Esse aqui tem 2 filhos. E aquele rapaz agora sem grana, sem teto, sem casa, sem comida, arruma um emprego, apacentar, ser pastorear, apacentar porcos. Eu disse aos irmãos no início que o primeiro público que estava ouvindo Jesus falar essas palavras eram publicanos e pecadores. O segundo público eram fariseus e escribas. São judeus, mestres, doutores na lei, na interpretação, homens da religião, acima de qualquer suspeita. Pessoas que não se comunicam com publicanos, com pecadores, pessoas de altíssimo nível de sabedoria, de ética, pelo menos isso funcionava na cabeça deles. E aí Jesus está olhando de um lado, publicanos e pecadores que lhes estão ouvindo, e de outro lado, escribas, de outro lado, fariseus. Fariseus nunca vai imaginar ter contato com samaritano, com gentil, com gente impura, segundo eles. Imagine para um fariseu ser colocado dentro de um contexto que ele tem que, inevitavelmente, obrigatoriamente, senão ele morre de fome, ele tem que mexer com porcos. Jesus, nas suas parábolas, ele sabe como tocar fortemente, firmemente em corações. E ele faz isso com os fariseus. E aquele rapaz desejava comer as vagens, a comida dos porcos, não lhe sobrava nada. Isto é o reflexo de uma vida fora da presença de Deus. Eu quero te perguntar, tem valido a pena estar fora da presença de Deus? Tem valido a pena estar na presença de Deus ao seu modo? O rapaz,
ele está representando agora toda a situação miserável de alguém que tinha casa, comida e roupa lavada. Tinha uma família e não respeitou a família, a dignidade da família, mas foi gastar a grana da família, que aquela grana, aquela herança foi conquistada pelo pai. A Bíblia diz no Novo Testamento que o que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. É uma das coisas mais nobres que há na sua vida, é o cuidado que você tem com a sua família. Sua família nuclear, pai, mãe, filhos, os outros que agregam na família nuclear. E esse rapaz agora, ele lembra de casa. Ele lembra que na casa do seu pai, até os trabalhadores ou os jornaleiros, aqueles que trabalhavam, que desenvolviam o seu trabalho durante a jornada de um dia, 8, 10, 12 horas, na jornada de um dia, jornaleiros, que era a classe mais serviçal, mais simples, serviços gerais nós a chamaríamos. E aí ele disse até o pessoal, as pessoas que dignamente trabalham nos serviços gerais, na casa de meu pai, tem casa, comida. E eu aqui morro de fome. Tão longe de casa, ele se arrepende. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Esse é o primeiro passo de alguém que se arrependeu de verdade. É se levantar. É se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lá direi a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa, passiva, seja por pensamentos, por palavras, por ações, em relação à lei de Deus. Pecado é isso aí. Quando a gente peca, desencadeia entre nós e Deus uma relação de desfavor. Não é mais favor divino que virá sobre a nossa vida. Pode vir, é a ira dele. Desfavor. Então, de culpa, de ira. Quando a gente peca, agredimos a nós mesmos. E quando pecamos, além de agredirmos a Deus, a nós mesmos, também tem a dimensão comunitária e social. Nós agredimos o nosso próximo. O nosso próximo. Salmo 51 é muito enigmático, né? Depois que Davi, porque está bem claro que ele pecou contra Batseba, contra Urias, contra o soldado que leva a carta, contra o comandante e contra a nação. Então Urias peca contra Davi peca contra Batseba, contra Urias, contra o soldado que leva a carta, contra o comandante que dá a ordem e contra a nação. Aí o que Davi diz? Pai, contra ti somente eu pequei. Ops. E Batseba? Pai, contra ti somente eu pequei. E Batseba? E Urias? E o soldado? E o comandante? E a nação? Ele não teria pecado contra eles? Davi não está mentindo. Salmo 51. Deus, contra ti somente eu pequei. Porque pecado é, antes de qualquer coisa, uma afronta, uma agressão contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua pessoa. E esse rapaz reconhece: pequei contra o meu pai, mas pequei principalmente contra Deus. Por isso que pecado, é uma afronta, é uma agressão, é um ultraje contra Deus. Aquele rapaz diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, chegando lá direi a ele:
Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe como um dos teus trabalhadores. É interessante que quando a gente está a um passo do arrependimento, a gente pode cair em uma cilada. Ó, a cilada aí é que esse rapaz, ele quer compensar o seu pecado, compensar a agressão contra toda a família, dizendo: recebe-me como um dos teus empregados, recebe como um dos teus jornaleiros, como um dos teus escravos, recebe-me. Porque ele pecou, e ele queria compensar a Deus, que para ele ser recebido, pelo menos, enquanto um escravo, um empregado, um jornaleiro, ele já estaria no lucro. Mas isso nunca é aceito por Deus. Você nunca vai recompensar ou compensar a Deus por uma falha que você praticou. Tenha essa percepção. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange porque não há nada que façamos de bom que seja capaz de recompensar a santidade e a glória dele que nós agredimos. E outra coisa, esse rapaz não tinha noção que o pai dele nunca o receberia enquanto escravo, empregado, jornaleiro. Porque esse pai, eu falei que ele representa expressamente a pessoa, a santidade, a graça e o amor de Deus. E Deus não recebe filha como escrava, filha enquanto jornaleira, filha enquanto empregada. Deus recebe filha enquanto filha. Deus recebe você, irmão, amigo, filho enquanto filho. É assim que Ele nos recebe. Garoto não tem época primitiva, não tem Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, não tem nada para dizer ao pai. Para dizer ao pai: pai, estou chegando, estou voltando, espera aí, estou arrependido, recebe-me assim, assim. Não tem como ele se comunicar. A comunicação dessa época aí era pagar mensageiros, e era caríssimo, porque eles estavam numa terra distante, era muito caro, era cobrado quase que por a caminhada diária, e ele não tinha grana. Então, se ele não tem grana e está voltando para casa, ele vai pegar todo mundo de surpresa, chegar em casa e ninguém está sabendo que ele está voltando. E o texto nos surpreende de maneira impressionante, que em vez dele pegar de surpresa o seu pai, neste retorno, o texto diz que de longe o pai o avistou. Você, mesmo se distanciando, mas você nunca saiu do olhar de Deus. Você nunca saiu desse radar, desse olhar de um Deus que sempre que te quis do lado dele, perto dele, sob a presença dele. O pai correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou. Afetividade é o que você precisa fazer para começar a resolver os problemas que você mesmo causou na sua filha. Pegue esse adolescente no colo, abrace ele, depois de tantos anos, diga-lhe novamente: eu te amo. Pega essa moça, esse rapaz. Eu tenho um garoto de 23 anos, 1,92 m de altura, e sempre que ele me vê, as pessoas até ficam assim meia confusas, e ele sempre, ao me ver, ele me cumprimenta com um beijo no rosto. Então falta afetividade. Não, pastor, mas estou seguro, os meus filhos estão aqui na igreja. Que garantia? Os filhos do sacerdote Eli estavam dentro da igreja, Ofni e Finéias. Eram sacerdotes. Quem sabe o pai estava muito feliz, alegre, porque eles seguiram a vocação do pai sacerdote. Mas eles brincaram com o sagrado, se acostumaram com o sagrado, nada mais lhes tocava o seu coração. Estavam dentro do templo, mas o seu coração estava no mundo. O pai corre ao encontro, beija, abraça o seu filho, dá
um anel, símbolo da autoridade e pertencimento familiar, dá uma sandália. Ele queria ser recebido como jornaleiro, como escravos. Muitos eram tão pobres que não tinham dinheiro para comprar calçados, porque se comprasse calçados, faltaria o dinheiro de alimentos necessários. E o pai dá um par de sandália para ele, isso é dignidade. Mas eis que chega o filho mais velho. São duas metáforas da condição humana. Ora nós somos o filho mais moço, ora nós somos o filho mais velho. São duas representações, e eu digo sem nenhum exagero, são duas representações teatrais que pertencem ao nosso dia a dia. Ora, agimos como o dissoluto, como o garoto imaturo, que despreza e desrespeita a família. Ora, nós agimos como o mais velho. Chegou o mais velho. Tem umas coisas interessantes nessa parábola. Ela começa com um pedido, dai-me, e ela termina aqui com um pedido, faz-me. Ela começa com um filho mais novo, fora de casa, saindo de casa, e termina com ele dentro de casa. Ela começa com um filho mais velho dentro de casa, e termina com ele fora de casa, e resoluto em não entrar em casa. Então chega o filho mais velho. Observe que nas três histórias, todo mundo está feliz, irmãos. O pastor, o homem, está feliz porque encontrou a ovelha. A mulher está radiante, regozijando-se em Deus e com as suas amigas porque encontrou a moeda, a peça perdida. O pai do filho pródigo está fazendo festa, churrasco, por um filho, por um pecador que se arrepende. Nas três histórias, todo mundo está feliz, alegre, festejando. Só uma pessoa está triste, o filho mais velho. Só o filho mais velho. E o filho mais velho, de repente, sou eu, que me incomodo com o teu sucesso, filha, que me incomodo com o teu talento, que me incomodo com os seus dons, que me incomodo com a maneira que Deus te usa. De repente eu sou o filho mais velho, santão, bonitão. Não senta naquele banco ali. Aquele banco ali eu ajudei a comprar, aquele assento é meu, é cativo, ninguém pode sentar ali. O filho mais velho pensa que é dono de todo mundo. O filho mais velho pensa que é dono da igreja. Enquanto o mais moço faz descaso, o mais moço não respeita as coisas santas, sacras, o mais velho se considera dono delas. O filho mais velho, ele é mais legal do que você. Ele se sente assim. Ele pode mais do que você. Ele vai mais vezes no grupo de oração do que você. Ele prega mais do que você. Ele ensina mais. É assim que funciona a mente doentia do filho mais velho. Eu não sei quem nós temos representado, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga. Mas eu quero, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, não importa o cenário, o retrato, ou filho mais velho, ou filho mais moço, não importa que o Pai, o Deus que reconcilia a todos, está aqui com as mãos estendidas. Do seu lado, ao seu lado tem um amigo, uma amiga, um irmão ou uma irmã, que sabe exatamente depois dessa mensagem que precisa se encontrar com Deus. Se tiver, eu gostaria que você só levantasse a sua mão. Você que quer se reencontrar com Deus. Você que quer receber o Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador e como Senhor da tua vida. O Senhor da tua vida a partir de agora não será mais a bebida, as drogas ou coisas do gênero, mas será Jesus Cristo.